Quem é Exu do Lodo? A história envolvendo o Exu do Lodo é bem antiga, girando em torno do século XVIII. Segundo os estudiosos, Exu do Lodo foi um médico muito popular em sua época, que ficou conhecido por ter salvo inúmeras vidas. No entanto, os pacientes que lhe atendiam eram todos da alta sociedade, e assim os mais pobres acabavam sendo deixados de lado. Segundo Exu do Lodo, ele atendia a classe alta, pois precisava do dinheiro que lhe pagavam para financiar seus estudos. Assim, ele ignorava qualquer pedido de ajuda daqueles que não tinham como pagar. Portanto, Exu do Lodo, apesar de ter o dom da medicina, não exercia a caridade. Ele nunca foi muito de valorizar alguma espécie de religião, muito pelo contrário. Era uma pessoa cheia de futilidades e possuía um estilo de vida que nos dias atuais seria chamado de ostentação. Para conferir mais detalhes deste poderoso Exu, siga acompanhando a leitura a seguir. Conhecendo o Exu do Lodo. Antes de entender de fato quem foi o Exu do Lodo, existem algumas informações importantes que você precisa conhecer, como por exemplo, é preciso descobrir a fundo o que é o Banda e o que é um Exu. A partir daí, tendo o conhecimento sobre isso, você poderá estar por dentro de quem de fato foi Exu do Lodo e desvendar todos os pontos de sua história. Acompanhem os detalhes a seguir. O que é Umbanda? A Umbanda é uma religião afro-brasileira que se deu a partir da mistura de elementos de diferentes religiões, como por exemplo, as africanas, indígenas, orientais e europeias. A última refere-se ao catolicismo e ao espiritismo de Kardec. Segundo alguns especialistas, a Umbanda teria surgido em 15 de novembro de 1908, durante uma sessão espírita na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Em função dessa informação, o Dia da Umbanda é comemorado justamente nessa data. Nessa religião, cultua-se a uma deidade suprema chamada Olorum, e abaixo dela existem ainda os orixás, além das entidades e os guias protetores. De modo geral, para muitos a Umbanda é uma espécie de culto, onde os espíritos encarnados entram em contato com o divino através dos orixás e também dos espíritos desencarnados evoluídos. O que é Exu? Exu é um orixá guardião de toda a comunicação. Ele faz parte das religiões que são originárias da África. Assim, estão presentes no Candomblé e também na Umbanda. Dentro dessas religiões, o Exu é uma das figuras mais populares e cultuadas. Segundo a história, Exu recebeu como missão fazer a comunicação entre os humanos e o plano espiritual. Assim, por ter uma grande importância, representou todo o início da comunicação. Por conta disso, é comum que sempre no início de certos rituais sejam feitas referências ou oferendas para Exu. História do Exu do Lodo. Como vocês aprenderam no início desse artigo, Exu do Lodo foi um médico controverso que dividiu opiniões, pois nunca praticava a caridade. Seu maior desejo era ser famoso e reconhecido pelo trabalho, além, é claro, de poder viver uma vida exuberante, ostentando luxos. Comportando-se assim, Exu do Lodo acreditava que despertaria os olhares dos ricos e ganharia status na sociedade. Com o dinheiro que ganhou atendendo os nobres, Exu do Lodo construiu 2 hospitais. No entanto, mesmo com inúmeros pedidos de sua mãe para que com os novos empreendimentos passasse a atender os pobres, ele sempre negou. Assim, Exu do Lodo nunca deu a mínima atenção para os humildes, que não tinham condições de pagar pelo seu trabalho. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais arrogante e interesseiro, principalmente após o falecimento de sua mãe. Assim, ele adotou esse estilo fútil por toda a sua vida, até que veio falecer. Morte e espiritual do Exu do Lodo. Após viver por anos e anos em uma vida fútil, sem olhar para a caridade, Exu do Lodo acabou falecendo. Por conta do estilo de vida que adotou enquanto vivo, Exu do Lodo foi parar nas regiões mais profundas do umbral, local que, segundo algumas religiões, é para onde vão a maioria das pessoas após a morte. Por lá, ficou pelo lodo das regiões consideradas mais infernais e passou por um grande sofrimento.
Exu do Lodo começou a pagar Ali por tudo o que fez em vida, lembrando que ele sempre foi uma pessoa extremamente egoísta, interesseira e mesquinha. Após um certo tempo nesse sofrimento, sua mãe veio em sua direção para socorrê-lo e o tirou das regiões profundas em que se encontrava. Depois de tudo que passou no umbral, Exu do Lodo finalmente se arrependeu de tudo o que havia feito em vida. Assim, foi-lhe dada uma nova chance através da reencarnação. Exu do Lodo reencarnou em uma família tribal, no entanto, acabou morrendo muito cedo, aos 8 anos de idade, após ser picado por uma cobra. Novamente sua mãe veio ao seu socorro e durante o período que esteve no plano espiritual, estudou bastante. Assim, ele pediu para que cumprisse sua missão como médico daqueles espíritos que estivessem perdidos, tanto em vida quanto no umbral. Dessa forma, Exu do Lodo não encarnou novamente. No entanto, assumiu a forma de um guardião do lodo. Por lá passou a resgatar todos aqueles que caíam na lama e nas ilusões, da mesma forma que aconteceu com ele. Após toda essa jornada, Exu do Lodo tornou-se a entidade que é conhecida nos dias atuais. Exu do Lodo trabalha na linha de quais orixás? Após se arrepender da vida fútil que levou enquanto viveu na Terra, Exu do Lodo tornou-se a grande entidade que todos conhecem nos dias atuais. Assim, ele passou a ser um dos sentinelas das almas, que assim como ele erraram em vida e por isso passam por períodos de sofrimento em seu pós-morte. Fazendo esse trabalho, Exu do Lodo trabalha nas energias de Omulu e Nanã, por toda a transmutação de energias. Assim, ele é capaz de trazer luz à escuridão e transforma todo o lado negativo em positivo. Características do Exu do Lodo. Exu do Lodo, na maioria das vezes, se apresenta como um homem jovem, sentado à beira de pântanos ou lagos. Suas roupas normalmente possuem os tons de cinza ou marrom, e dificilmente encontra-se vestido de preto. Ao se manifestar, ele encontra-se sempre agachado, aparentando ter uma certa dificuldade para se levantar. No entanto, é totalmente ao contrário, pois ele se move com muita agilidade. Uma outra característica muito presente em Exu do Lodo é que sempre que se marca um trabalho para ele, começa uma leve garoa. Esse é um sinal de que ele está atento e observando tudo. Incorporação do Exu do Lodo. A incorporação de Exu do Lodo raramente é realizada. Isso ocorre pelo fato dele possuir uma energia extremamente pesada. Essa energia é tão densa e imensa que muitas vezes nem o próprio Exu do Lodo consegue carregá-la. Por isso, muitas vezes ele acaba se manifestando como um idoso curvado. Desse modo, os especialistas contam que sua incorporação deve ser feita apenas por um médium extremamente poderoso que possua muita experiência. Senão, será impossível obter sucesso. Características de quem tem Exu do Lodo. As características de quem tem Exu do Lodo são inúmeras. A primeira delas é que possuem muita energia. E aqui é um ponto bem interessante, pois apesar do Exu do Lodo e suas falanges se mostrarem muitas vezes curvados e velhos, a energia deles diz justamente ao contrário. Eles se movem com muita agilidade e força, mesmo carregando uma energia de força absurda. Assim, além da energia e da força, a vontade e a determinação também são características muito marcantes em quem possui esse Exu. Outra característica muito observada é que não gostam de fazer visitas. Assim, por mais que tenham a opção de demonstrar suas qualidades, preferem se manter em um lado mais escuro, sem fazer visitas. Isso indica que eles não gostam e nem sentem a necessidade de mostrar as suas qualidades, muito menos todas as coisas boas que fazem. Adotam preferência por cair no esquecimento, ao invés de serem alvos de invejosos, os quais eles acreditam que sempre podem aparecer. Por isso são fãs da calma, serenidade e até mesmo solidão. Convívio para eles apenas se for entre grandes, sinceros e verdadeiros amigos. Apesar das características citadas anteriormente, saibam que eles adoram se divertir, mas apenas com aqueles que realmente consideram verdadeiros amigos. Por outro lado, eles podem até gostar de uma farra, no entanto, quando o assunto é sério, adotam
outra postura. Por isso são extremamente sérios e corretos com todos. Por fim, detestam mentiras e preferem sempre serem justos, honestos e corretos com todos aqueles que merecem esse tratamento. Gratidão por chegarem até aqui. Até o próximo vídeo.